Sistemas de tratamento de água. Vejamos hoje quais são as partes constituintes dos sistemas de tratamento de água. Um sistema de tratamento de água, nós podemos usar a sigla SAA. O que significa? É uma solução coletiva para o abastecimento de água de uma comunidade. Por quê? Se fosse uma solução de uma família, ela pegaria uma cisterna, um poço artesiano, né? Então, quando a gente fala de sistema de abastecimento de água, a gente já pensa em mais que uma casa, né? A gente pensa numa solução coletiva para o abastecimento de água para uma comunidade, ainda que pequena, mas uma comunidade. Nesse sistema haverá a retirada da água da natureza, né? Aí, retirando-se a água da natureza, eu vou precisar, mesmo que ela esteja em boas condições, seja de um manancial protegido, né? Nós tenhamos ela de classe adequada para água de consumo, né? De acordo com a resolução CONAMA, eu vou precisar adequar a qualidade dela para os padrões, né? Conforme a gente falou no nosso plano de curso, da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, né? E é isso que a gente vai fazer dentro de uma estação de tratamento de água. Vou transportar essa água até os aglomerados humanos. Como que eu vou fazer? Vou utilizar de bombas, né? Porque eu vou utilizar da pressão para que a água possa chegar com uma certa pressão até esses aglomerados humanos, até os prédios, até as casas, as cidades, né? E vou fornecer à população não só em qualidade, como eu fiz na ETA, e vou tentar garantir essa qualidade, eu vou garantir essa qualidade no sistema de distribuição de água, para que chegue também em qualidade e quantidade compatível com as necessidades de consumo dessa população. Então, é um conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos, né? Então, por isso que a gente falou no nosso plano de curso, não só da Portaria de Consolidação número 5, que a gente falava de água potável, mas a gente falou também de água na indústria, né? Porque na água na indústria a gente vai falar sobre essas características da água. Inclusive, vamos falar de tratamento físico-químico, porque às vezes é necessário dar um polimento na qualidade dessa água, dependendo do uso industrial que se vai fazer com essa água. Unidades de um sistema de abastecimento de água, de acordo com os professores Heller e Casseb, 1995. Então, nós temos um manancial, que foi escolhido. Por quê? Porque ele permite que seja tomada em quantidade e qualidade, né? Conseguimos a outorga do uso dessa água, né? E permite que seja usada em qualidade e quantidade captada uma água para que seja destinada a uma população. Então, primeira coisa, eu vou ter o local de captação dessa água. Nós vamos ver o que é necessário nesse local de captação da água, também já neste curso, né? Da captação é levada a uma estação elevatória, ou seja, vamos ter bombas ali para que seja bombeada essa água para a estação de tratamento de água. Nós veremos o que? Estação de tratamento de água nesse curso. Então, o nosso foco no curso de SAN 602 é ver o que acontece dentro da estação de tratamento de água, dentro daquelas operações, para que eu consiga adequar de forma eficiente a nossa água para ao fim que se destina, ou seja, de abastecimento humano nas qualidades e quantidade que são necessárias. Aí há uma adução dessa água tratada para os reservatórios, né? Isso daí já vai ser visto em disciplina de sistemas de distribuição de água, dos reservatórios, que vai distribuir para a rede de distribuição de água, e
aí temos o nosso sistema de abastecimento de água. Ligado a isso, né, nós temos a nossa rede de coleta de esgoto, porque você usa água, você gera esgoto. Então, eu vou ter uma rede de coleta de esgoto que vai ser outra disciplina, né, que vai ser a captação do esgoto, né, tem projetinho para isso, tudo, assim como o projeto também da rede, e o projeto que a gente vai fazer na nossa disciplina aqui, de uma estação de tratamento de água. E o que é coletado de esgoto é levado para uma estação de tratamento de esgoto, que também é visto em outra disciplina, para que tenhamos o quê? O esgoto tratado em condições, né, em padrão, dentro dos padrões de lançamento de efluente para aquele corpo d'água. Lembrando que também a diluição de efluentes também precisa ser verificada em órgãos como, por exemplo, da EE, né? No estado de São Paulo. Por quê? Porque você vai fazer a diluição, você vai cobrar o uso dessa água também para a diluição, né? Porque como a água ela ficou sendo, em casos de escassez hídrica, a gente pensa na dessedentação, né, dos seres humanos, mas a água, ela tem um valor econômico pela Política Nacional de Recursos Hídricos, né, de 97. Então, é a Lei 9433 de 97. Para que houvesse esse uso racional da água, essa política, né, de recursos hídricos, ela criou alguns instrumentos, né? Então, já tínhamos da outorga, a outorga é um instrumento, e nós temos também a cobrança sobre o uso da água, porque não só mais sobre o uso do tratamento, né, mas sim a água com valor econômico. E isso foi muito bom, porque a partir daí começou a ter o desenvolvimento de muita tecnologia de reuso de água, né? Por quê? Porque dependendo do volume que você iria diluir, você ia gastar muito mais, né, pelo uso daquela água. Então, para que usar água em condição de abastecimento, por exemplo, para lavar um chão? Então, faz-se um tratamento agora nessa água em condição não de abastecimento, mas não usa uma água para abastecimento humano para lavar um chão. Então começou a ter o quê? O reuso de água. Então isso é muito interessante. São disciplinas que a gente vê de maneira separada, mas que estão interligadas na nossa vida real. Unidades de um sistema de abastecimento de água. O manancial, conforme a gente pode ver na figura 2, aqui a captação num braço do Itaquaquecetuba, da Sabesp, é a fonte de onde se retira a água. Essa fonte pode ser um rio, pode ser um reservatório construído para esse fim, né? E na captação eu vou ter um conjunto de equipamentos, podemos ver esses equipamentos aqui na captação, na nossa figura 2, né? E instalações para que a gente possa ter a tomada de água do manancial, né? Que tem que ser algo bem protegido. Quais são os mananciais disponíveis? Nós temos os superficiais, conforme nós vimos na figura 2 atrás, né, no slide de trás, o slide 4, e o manancial subterrâneo. Cidades como Ribeirão Preto utilizam muito o manancial subterrâneo. Lá tem um aquífero Guarani de uma qualidade excelente de água. No aquífero subterrâneo, a água vem do subsolo. Dependendo da linha de energia, né, dessa água, porque a linha de energia, se a gente se lembra da ladra hidráulica, depende da pressão, né, da posição, né, e da velocidade. Em manancial subterrâneo, a velocidade não é muito importante, são velocidades muito baixas, porém a pressão é importante, né? E dependendo dessa pressão, ela pode aflorar a superfície, como nascentes, minas, né? E também, às vezes, temos poços, né, subterrâneos jorrantes, né? Ou ser elevado à superfície por obras de captação, poços rasos, poços profundos, em que eu tenho que colocar uma bomba, galerias de infiltração. As reservas de água subterrânea, para aquelas pessoas que já fizeram a disciplina de água subterrânea, ela vai lembrar, né?
Podemos ter a água sob ação de pressão atmosférica, né? Então, essa é o lençol d'água, né? Então, ele não está entre duas camadas, ele não está confinado, né? Que o caso do confinado seria o aquífero. No aquífero, a pressão dentro do aquífero é maior que a pressão atmosférica, né? Então, essa carga de pressão, dependendo da linha de energia, pode levar um poço até a ser um poço jorrante. E o manancial superficial? São cursos d'água como córregos, ribeirões, rios, lagos, represas. E como o nome indica, superficial, o espelho d'água está na superfície do terreno, né? Então, nós vemos esse espelho d'água. A captação vai variar conforme condições locais, hidrológicas, topográficas, e para as águas subterrâneas, segundo as condições hidrogeológicas. Quem já fez a disciplina de água subterrânea vê que as condições hidrogeológicas, às vezes a gente faz testes em poços, né? Para ver se a gente consegue ter um rendimento, a gente consegue explotar aquele poço, né? Com aquela água de boa qualidade, água subterrânea, que ela é bem mais protegida. Captação de águas superficiais. Para as águas superficiais, muitas vezes, se o rio, na época da seca, ele tem uma vazão menor do que aquela vazão de retirada, às vezes a gente precisa fazer uma barragem para regularizar o volume e a gente poder fazer a retirada de uma certa vazão, mesmo em épocas de seca, em épocas em que a vazão do rio é menor do que aquela vazão de retirada, né? Aí a gente faz o quê? Os reservatórios, né? O que compõe os reservatórios? Vamos ter barragens, né? Vamos ter vertedores para quando também temos excesso de água, né? Para manutenção do nível desse reservatório ou para regularização da vazão. Isso vocês veem muito em hidrologia. Órgãos de tomada d'água também, nós temos que evitar a entrada de materiais flutuantes ou em suspensão na água. Então, imagine aquela figura 2 que a gente viu em slides passados, se não tivesse antes dela grades, crivos e telas de diversos tipos e formatos e caixas de areia ou desarenadores, né? Toda hora haveria manutenção dessas bombas, porque vem coisa junto, né? Então, a gente precisa proteger esses órgãos de tomada d'água com esses dispositivos. Dispositivos para controlar a entrada d'água. Então, nós temos dispositivos para controlar a vazão que eu estou querendo, né? Vou ter canais ou tubulações de interligação e os órgãos acessórios, como vocês já viram em hidráulica, né? Vou ter poços de sucção e casa de bombas para alojar quem? Esses conjuntos elevatórios, ou seja, as bombas, quando necessário, né? Para a gente poder ter o transporte dessa água. Reservatórios de elevação de nível, para facilitar a retirada da água, porque aí eu permito que haja a submersão permanente de canalizações e válvulas de pé, né? Bombas em cursos de água pouco profundos, né? Reservatórios de acumulação, que nem a gente falou no slide passado. Vai ser necessário quando a vazão a ser retirada é maior que a vazão mínima natural. Aqui no sul, sudeste, a gente percebe que o nosso período do nosso ano hidrológico começa em outubro, né? E termina, né, lá para março, abril, quando começa o período seco. Então, junho, julho é um período seco. Muitas vezes os reservatórios eles estão com seus níveis mais prejudicados, né? Eles estão com um nível, eles estão com os níveis baixos. Então, porque tem pouca chuva. Então, a gente faz esse reservatório justamente para poder tirar uma vazão maior do que a vazão natural desse período do ano, porque se eu não tivesse esse reservatório, eu não poderia tirar, né?
Captação em represas e lagos. Eu vou ter torres de tomada, que são também tubulões semelhantes a umas torres de tomada que eu posso ter para que eu faça a captação nessas represas e lagos. Tanto nesses tubulões, nessas torres de tomadas, eu posso colocar bombas de eixo vertical. Nas represas e lagos, conforme a gente falou e a gente viu na crise hídrica de poucos anos atrás, né? A gente tem variação da qualidade da água com a profundidade, né? E isso ficou muito evidente na crise hídrica de poucos anos atrás. Por quê? Nas camadas superiores, e quem já fez limnologia sabe disso, há o aparecimento de algas. Por quê? Eu tenho a água ali, ela tem temperaturas maiores, né, na parte superior, né? Então favorece o aparecimento de algas, né? Em compensação, né, eu posso ter nas camadas inferiores, porque no lago reservatório a velocidade é menor. Então, eu posso ter uma decantação muito maior de material, né, lá no fundo, né? E esse material, ele tem matéria orgânica lá dentro, né? Então, aquela matéria orgânica vai estar em decomposição, inclusive com baixos níveis de oxigênio ali, podendo, às vezes, até ter uma anaerobiose, né? Então, eu vou ter a existência de matéria orgânica em decomposição nessas camadas inferiores, né? Em períodos de baixa temperatura, quando a gente tem fenômenos de inversão térmica, né? Eu posso ter a introdução de substâncias químicas retiradas do fundo, como o ferro e o manganês. E aí ela vai para toda a profundidade. Porque quem viu limnologia, né, vê que de acordo com a profundidade do reservatório, nós temos diferenças de temperatura, nós temos diferença da concentração de oxigênio, e isso tudo dá uma dinâmica dentro daquele reservatório. Então, e a gente vai captar água do reservatório em períodos quentes, períodos frios, período de inversão térmica no verão, né? Então, o que é importante para que eu mande água que não varie tanto essa qualidade lá para a estação de tratamento de água? É importante que faça a captação de água em diversas profundidades, nessas torres de tomada, né? Nos tubulões, né? Então, que eu faça a captação em diversas profundidades. E quando eu tenho um lençol freático, pode haver a captação de uma fonte aflorante ou de encosta, e aí, para isso, podemos usar as caixas de tomada. Uma captação de fonte emergente, né? Aí eu posso fazer o quê? Uma drenagem subsuperficial, que é mais conhecido, denominado como galeria de infiltração. Posso fazer a captação em poço raso ou freático, uma cisterna. É uma escavação circular, geralmente de 80 centímetros a 2 metros de diâmetro, e a profundidade dele vai de acordo com a localização do nosso lençol freático, né? Lembrando, né, que o nosso lençol freático está na pressão atmosférica. E do lençol confinado, os aquíferos, aí eu vou ter poços profundos, ou poços artesianos, né, como é bem conhecido. Para isso, para escavação de poço profundo, há necessidade de mão de obra especializada e equipamentos especiais. Bom, da captação, agora vamos para aquele sistema, a adução. A gente pode ver um exemplo aqui, né, na figura 3, da adutora Itaquá-Arujá. A adução vai realizar o transporte do manancial ou também da água tratada, né? Depois da estação de tratamento de água, né? Como a gente está no comecinho aqui, nossa adutora, né, do transporte de água do manancial. E aí nós temos, como unidades de um sistema de abastecimento de água, a parte do tratamento. Então, temos aqui um exemplo da Sabesp aqui, da estação de tratamento de água Rio Claro, né? O tratamento é que vai haver a melhoria das características qualitativas de água. Ou seja, eu vou adequar a qualidade de água do ponto de vista físico, químico, bacteriológico e organolético, que são percebidas por sentido como gosto e cheiro.
a fim de que ela se torne própria para o consumo, adequada de acordo com a Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Aonde que é feito o tratamento? Na Estação de Tratamento de Água, a ETA. E esse é o foco da nossa disciplina. Tudo que ocorre, as operações sanitárias que ocorrem dentro da nossa estação de tratamento de água. Depois que a gente faz o tratamento de água, a gente manda para o reservatório, né? Então, no sistema de abastecimento de água. Exemplo aqui, o reservatório Taiaçupeba, da Sabesp. Então, para que haja o armazenamento dessa água tratada, para que a gente possa atender a diversos propósitos. A gente vai ver em aulas adiante que a gente tem variação de consumo. Consumo maior de manhã, consumo maior à noite, né? Menor durante as madrugadas. Então, há um reservatório para que eu possa manter a disponibilidade em quantidade da água, né? De acordo com que possa haver o atendimento a essa variação de consumo e que eu possa atender a uma pressão mínima na rede de distribuição. Porque se não ocorre uma pressão mínima na rede de distribuição, tem locais que nem chega água. Vocês vão ver isso em sistemas de distribuição de água, em que vocês vão fazer as contas na rede de distribuição de modo a manter uma pressão mínima, né? Nessa rede de distribuição. Não pode passar tanto também essa pressão, porque senão começa a ter perda, né? Pelas juntas das tubulações, né? Às vezes tubulação com falta de manutenção, né? Então, isso não pode haver, né? Mas há. Nós temos quase um índice aí de 40% de perda de água tratada na rede de distribuição. Mas isso é uma tarefa muito difícil, porque você tem que ter uma pressão mínima, você tem que ter uma pressão máxima para que você não tenha perda, né, na água pela rede de distribuição, atender, eu brinco que é um cobertor curto, né, atender a quantidade, né, necessária no tocante à pressão, né, e a topografia para a qual a cidade vai crescendo, né? Então, isso vocês vão ver na disciplina de sistema de distribuição de água. A rede de distribuição, né? Que conforme falamos, que vocês vão ver na disciplina de sistema de distribuição de água, é o conjunto de equipamentos que vai permitir a condução da água para os edifícios e os pontos de consumo, por meio das tubulações nas vias públicas. Né? Como há uma diferença em topografia, essas coisas, muitas vezes eu preciso acrescentar ao sistema uma sétima unidade. Estação elevatória, também chamada de recalque. Ou seja, eu vou ter bombeamento, figura 6 vai nos mostrar, para que seja possível transportar água a pontos mais distantes ou mais elevados, ou para aumentar a vazão de linhas adutoras. Falamos bastante aqui em pressão, né? Mas não esquecer que na rede de distribuição tem que haver, né? E há das companhias de saneamento, e há uma verificação, um controle na qualidade da água que está sendo transportada por essa rede de distribuição, para que ela tenha a mesma qualidade do jeito que ela saiu lá da estação de tratamento de água. Esse controle, essa informação é pública, é muito interessante de verificar. Aqui a figura 6, da estação elevatória de água da Consolação, lá do Sabesp. Então, temos as bombas aqui, né? E vendo o nosso foco da nossa disciplina aqui, a estação de tratamento de água. Então, agora com um desenhinho, né, a Copasa, nós temos a captação de água, aqui um exemplo, um reservatório, né? Colocou uma barragem ali e depois libera para a continuidade lá do rio, né? Temos um reservatório, um local de tomada da água, né? Ali para aquele reservatório. Vamos mandar para a elevatória de água bruta, ou seja, a adução dessa água bruta, e vai chegar na nossa estação de tratamento de água. A primeira unidade em que ocorre a coagulação, essa unidade é chamada de mistura rápida, né? Ela tem que estar perto da casa de química, porque primeiro eu vou ter que acertar o pH dela, com cal, né, dessa água bruta,
e vou usar um material coagulante, porque eu vou ter materiais muito pequenininho e que estão muito estabilizados na água. Ele, por si só, do jeito que vem da água bruta, esses materiais que alteram a qualidade da água, a turbidez, por exemplo, ela não vai, por si só, ela não tem tendência a formar, aglutinar, formar flocos. Então, eu vou precisar desestabilizar essas partículas, né? Para que elas possam formar floco e eu possa decantar, retirar da massa de água que está sendo tratada. Essa desestabilização, nós vamos fazer na unidade de mistura rápida. Então, a gente vai fornecer energia, né? O gradiente de mistura rápida, com o coagulante que vai desestabilizar essas partículas. Então, elas desestabilizadas, elas vão ser encaminhadas para o floculador. Na floculação, eu vou ter um gradiente menor, gradiente de floculação. Então, esse gradiente de floculação vai permitir que as partículas desestabilizadas elas comecem a se unir para formar os flocos. Flocos de maior densidade permitirão que serem decantados, né, na unidade seguinte, que é o decantador. Aí, aquilo que não decantou, eu vou tentar extrair da água, da massa de água, né, separar dessa massa de água por filtros, né? Então, temos os filtros aqui, né? Camada de areia, antracito, né? Nós vamos aprender tudo sobre todas essas unidades nesse curso. Dimensionar o que ocorre quimicamente, hidraulicamente, o que ocorre, né? E aí vai haver a operação de filtração nesses filtros, né? Podem ser ascendentes ou descendentes, né? Aí espera-se que a turbidez, né, e tem que estar bem pequena, porque a turbidez acaba sendo um escudo de proteção para micro-organismo, né? Então, no filtro eu preciso que essa turbidez esteja em condições adequadas de acordo com a portaria de consolidação número 5. Por quê? A próxima unidade é o quê? É fazer a desinfecção. E na desinfecção eu não posso ter turbidez, porque essa turbidez ela vai ser um escudo de proteção para os micro-organismos. Então, eu preciso garantir até o final do filtro a remoção da turbidez aos níveis indicados na portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde. Vou ter um reservatório de lavagem, porque eu vou precisar um pouco de água para lavar as unidades, né, do processo de tratamento de água, né? Então, tem um bombeamento para esse reservatório de lavagem, lavar os filtros, decantadores, né? E depois disso, a gente vai ter o quê? A aplicação do cloro, da cal, para acertar o pH, porque lá na mistura rápida o pH tem a tendência a cair, né? E flúor, para fluoretação da água. Vai para um reservatório de água tratada, que vai passar por adutoras e vai para a rede de distribuição. Então, a gente já começou a ver um pouquinho mais a estação de tratamento de água, né? Qual é o consumo per capita, né, de acordo com os professores Heller e Casseb, em sua obra de 1995? Quais são as parcelas componentes dessa demanda de água de uma localidade? Por exemplo, de acordo com o uso. Doméstico, precisa para asseio corporal, descarga de bacias sanitárias, cozinha, bebida, lavagem de roupa, para regar os jardins e quintais, limpeza geral, lavagem de automóveis, ar-condicionado. Uso comercial, para bares, lojas, restaurantes, postos de serviços de veículos, cinemas, teatros, etc. A gente já pode imaginar que os usos, de acordo com o uso, eu não preciso de água de tão boa qualidade como para consumo humano, né? Então, por isso, o reuso de água é muito importante. E as técnicas de reuso vão utilizar essas operações, os princípios das operações que a gente vai aprender nesse curso. Industrial, água como matéria-prima, água consumida no processo, água utilizada para resfriamento nos processos industriais,
Água para instalações sanitárias, onde os empregados vão se trocar quando chega, quando vai embora, os sanitários que eles utilizam durante o período de permanência na indústria, os refeitórios, onde eles almoçam. Ainda público, limpeza de logradouros públicos, irrigação de jardins públicos, para fontes e bebedouros, limpeza de redes de esgotos sanitários, limpeza de galerias pluviais, edifícios públicos, para piscinas públicas e recreação, são as demandas de água para uso público. Para uso especial, combate a incêndio, para instalações desportivas, ferrovias metropolitanas, portos e aeroportos, estações rodoviárias. E as perdas que a gente tem, e tem que contar com isso, perdas na indução, a gente tem que minimizar, né, essas perdas, mas elas ocorrem. Perdas no tratamento, as perdas na rede de distribuição, que vem sendo tão falado, né, e as perdas domiciliares. E desperdício, né? Isso também tem que haver a minimização, né? Erradicar isso daí, o desperdício de água nos pontos de consumo. Por quê? A água, ela tem o seu valor, né? E ela é escassa, né? Então, a gente tem conflitos de uso para essa água. Então, a gente tem que usar ela o quê? Racionalmente. Demandas médias de água para cidades brasileiras, de acordo com os professores Heller e Casseb, 1995. Cidades menores, população até 5.000 habitantes, o consumo médio per capita de 100 a 150 litros por habitante ao dia. Cidades pequenas, de 5.000 a 25.000 habitantes, consumo médio per capita de 150 a 200 litros por habitante ao dia. Cidades médias, de 25 a 100.000 habitantes, o consumo médio per capita de 200 a 250 litros por habitante ao dia. Cidades maiores, acima de 100.000 habitantes, de 250 a 300 litros por habitante por dia. Então, isso já dá para a gente perceber que a hora que a gente for fazer o projetinho de água, a gente vai utilizar o quê? Uma projeção de população, como em outras matérias a gente já fez. Projeção de população para os próximos 20 anos. Porque a gente vai ter um consumo médio per capita em litros habitante ao dia e vai multiplicar pelo número de habitantes a serem atendidos por essa solução coletiva. E aí nós vamos ver qual é a demanda de água, né? A vazão diária que eu vou precisar, e quanto que eu vou ter que tratar, e vai saber o porte dessa estação. A quantidade de água. Nós temos variações no consumo, que são significativas num sistema de abastecimento de água. O consumo de água é maior nos meses mais quentes. Mas em um mês, o mesmo mês, eu tenho dias de maior consumo. E em um dia eu tenho horas de maior consumo. A gente pode ver pelos nossos próprios hábitos. Por exemplo, as variações diárias. Eu tenho o coeficiente do dia de maior consumo. Esse coeficiente é chamado de K1. Como ele é obtido? Da relação entre o maior consumo diário verificado no ano e a vazão média anual. Quando nós não temos esses dados, a gente usa o valor geralmente utilizado aqui no Brasil, que é de 1,2 para esse K1. E as variações horárias? Eu vou ter um coeficiente que relaciona essas variações horárias. É o coeficiente da hora de maior consumo, K2. Como ele é obtido? Da relação entre a maior vazão horária observada e a vazão média horária do mesmo dia. Eu tenho muita variação de consumo de água durante um dia. Ele é muito maior nos horários de refeições e são menores no início da madrugada. Quando nós não temos os valores registrados, a gente adota, em geral, o valor de 1,5 para K2 no Brasil. Essas são as referências bibliográficas dessa aula. Muito obrigado, né, pela atenção prestada a essa aula.